Fala criativo, agora chegou a hora da gente mostrar na prática como que é o pensamento criativo que eu te ensino em todos os nossos treinamentos e vou te mostrar aqui como que a gente cria, beleza? Então basicamente, cara, se você quiser aprender mais todo o passo a passo, nossa metodologia, nosso processo com calma, pô, acesso vitalício, mais de 100 aulas, diversos treinamentos, diversos agentes, diversos bônus, o link vai estar sempre na descrição dessa aula, no primeiro comentário fixado também e fica à sua disposição, tá? Para te auxiliar, te ajudar. Qualquer dúvida no nosso Instagram, só você mandar mensagem lá, @AlphaStudioCriativo, eu fico à sua disposição, perfeito? Então basicamente, depois que a gente interpreta o briefing, tá? Essa metodologia, esse passo a passo, eu utilizo para todos os meus clientes, perfeito? Não é só para os treinamentos, não é só que eu ensino para vocês. Eu utilizo isso na prática. Depois que a gente interpreta o briefing, analisamos, entendemos qual é a parte conceituação e criativa, agora é parte da mão na prática, ou seja, colocar tudo que a gente pensou, analisou e estruturou de uma forma que faça sentido para a gente entender se essa ideia realmente ela vai fazer sentido na hora que a gente for criar, para que depois a gente comece a criar o nosso tipo de material. Então, primeira coisa, depois que a gente analisa o nosso briefing, eu começo a parte de sketch, ok? Então, basicamente, o que é o sketch? É rascunhar aqui algum desenho, alguma ideia do que eu entendo que faça sentido para essa peça-chave. Depois que essa peça eu falar, cara, isso eu gosto, aí o que eu faço? Que é um processo que a gente não vai fazer nessa aula para não ficar tão grande, a gente vai para a parte de Frankenstein. O que significa isso? Por exemplo, vamos supor que eu desenhei a Anitta aqui, ó, e ela vai estar aqui, vai estar tipo texto, ó, aqui vai estar o texto, tá? E aqui vai estar a Anitta tomando a bebida, tá? Então aqui é a Anitta e aqui vai estar a bebida, ó, bebida. Então, eu só tô desenhando um palitinho, pô. E, obviamente, isso daqui não faz sentido nenhum, né? Como é que a minha cabeça vai olhar isso daqui e vai falar, cara, faz sentido ou não? Depois que eu faço isso daqui, eu vou pro Frankenstein. Aí o Frankenstein, quando a gente vai procurar, por exemplo, a gente entra no Google aqui, vai colocar Anitta. Aí a gente vai procurar a Anitta, por exemplo, de perfil, de lado, sei lá das quantas, a gente vai procurar uma imagem, obviamente, vamos copiar ela aqui, aí vamos recortar. Agora não tô me preocupando se tá bom ou se tá ruim, tá, galera? Eu começo a pensar só se a minha ideia vai fazer sentido. Óbvio, aqui não faz sentido porque eu quero que a Anitta esteja bebendo, então eu teria que achar uma imagem dela de lado, alguma coisa mais parecida com isso, ok? Então aí eu procuraria, por exemplo, bebida Skol Beats, um exemplo. Aí pegaria aqui Skol Beats, copiaria, colocaria aqui, ó. Recortaria também. Isso com calma, galera, passo a passo. Eu tô falando, não é o foco aqui, é só pra vocês entenderem. Porque aí, com isso, a gente começa a entender, pô, se essa ideia faz sentido. Qual tipo de tipografia a gente consegue colocar? Ah, vai ser uma display, vai ser uma serifada, vai ser uma 3D, vai ser uma stretch, vai ser... Aí a gente começa a testar aqui a nossa, no caso, se joga na pista, né, a nossa tipografia. Então a gente começa a variar e entender qual tipo de material, de asset vai fazer sentido. Só que a gente vai fazer só isso, de validar as informações, depois que o nosso sketch está pronto, que é a parte de Frankenstein, a gente não vai fazer nessas aulas, ok? Então a gente vai pular uma etapa, mas vou mostrar pra vocês como que é o processo criativo. Então, basicamente, a partir da análise que a gente falou, cara, de se jogar na pista. Então, basicamente, a Anitta, que no caso é a nossa hero, é a nossa embaixadora, ela tem que estar em evidência na nossa peça. Porque lembra que a gente falou de relacionar a bebida, no caso a Skol Beats, no caso aqui pode ser a latinha, pode ser a garrafa, a gente pode usar os dois formatos aqui pra ver como é que a gente consegue encaixar isso aqui, etc. Então a gente consegue ver que, cara, a gente vai direcionar a Anitta aqui como um hero da nossa imagem, perfeito? Ou seja, ela vai estar no centro da nossa peça para que a gente consiga evidenciar ela como uma forma, cara, essa aqui é a celebridade com o nosso produto, beleza? Então depois que a gente sabe que a nossa, por exemplo, a gente vai colocar a nossa Anitta aqui no meio, né, como a nossa celebridade, basicamente a gente tem uma área para trabalhar texto desse lado e desse lado também para compor algum material, compor algum asset, etc. Eu não fico me preocupando agora em relação a que tipo de material, a que tipo de asset, eu só estou me materializando a ideia. Então, por exemplo, nesse caso eu colocaria aqui a parte de se joga, que é a nossa texta, né? E é na pista aqui, por exemplo, ó, pra gente compor um layout transversal, assim, com a Anitta no centro, entende? E aí, no lado aqui, eu comporia com algumas coisas de carnaval, uns confetezinhos e tal, pra gente realmente compor o nosso material. Eu acho que, nesse caso, menos é mais, tá? O nosso foco, a nossa evidência vai estar aqui, ó, produto, celebridade, influenciador, marca e copy, no caso, com a marca, né? Claro, aí faltou aqui botar logo do cliente, né? Algum lado. Mas isso daqui, eu acho que faz muito mais sentido eu estar em evidência, chamar mais a atenção, do que necessariamente o meu background, necessariamente os meus elementos. Porque nesse caso em específico, tá, galera? Não é a regra. Mas nesse caso específico, eu entendo que esse tipo de material aqui, com esse tipo de destaque pra hero, faz mais sentido pensando até nos desdobramentos. Pô, carnaval, o cara vai estar meio bêbado, vai estar passando, vai vendo isso com qualquer tipo de material. Então, pô, se ele já olha, já vê pro
no caso a minha celebridade, a minha embaixadora, com a minha bebida no mão, tomando, etc, mostrando, e essa tipografia já compondo a peça aqui em algum local junto com a minha celebridade, fica muito mais fácil de eu desmembrar isso, já passar essa comunicação de forma rápida e didática em qualquer tipo de cenário, que necessariamente eu trabalhar muito o meu background, enfim, e na hora que, pô, uma mensagem rápida, uma coisa que precisa ser prática, visivelmente, pô, o cara bater o olho e já entender, ele não vai ter tanto tempo assim, às vezes vai estar passando trio elétrico, às vezes vai estar um fogo entregado na rua, vai ter um cartaz pregado num poste, etc, perfeito? Então eu acho que nosso sketch principal é esse, a ideia é essa. Agora a gente vai pra parte de Frankenstein que a gente não vai fazer, que é quando a gente vai buscar aqui, então tipo de background, então eu venho aqui, por exemplo, ó, carnaval background, começa a entender, será que vale a pena colocar umas coisas assim? Será que eu consigo colocar umas coisas mais de confete? Aí agora eu não tô preocupando com qualidade, não tô preocupando com cor, não tô preocupando com nada, galera. Agora eu simplesmente vou jogando assim, vou só entendendo se a minha ideia faz sentido, ok? Lembrando, tudo isso eu te explico com calma dentro do draft. Então, depois que, no caso, o nosso sketch está criado, aqui é isso, a nossa ideia principal, agora chegou a parte da gente fazer a nossa criação, certo? E como é que a gente vai começar a fazer essa criação? É com um dos 15 agentes que você recebe dentro do Create, ok? Dentro do Create, quando você entra, você recebe todos esses agentes aqui como bônus, ok? Então, além de 120 aulas, 19 módulos, acesso vitalício, atualizações futuras, você ainda recebe esses 15 agentes exclusivos. Cara, não vou falar sobre eles agora, senão a sala vai ficar 1 hora de aula, mas cada agente é responsável por uma coisa. Eu te mostro, te ensino isso dentro do Create, dentro do Draft, mas consequentemente pro futuro, né, pro YouTube especial, a gente pode trazer algumas outras aulas explicando cada um deles na prática, tá? Mas o agente que a gente vai utilizar é exatamente esse, o Shot IA. Ele é responsável exclusivamente para criações de pack shots publicitários, ou seja, se eu preciso de uma pessoa com um produto e uma pose, é o Shot IA que você vai utilizar para fazer esse tipo de criação. Eu vou mostrar agora para vocês o quanto ele é poderoso e a gente vai conseguir criar, né, o material da forma que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com o que a gente quiser, pro que a gente quiser. Essa é a grande sacada. Eu falo sempre que depois que você entra pro Create, você não tem mais limitação. Você consegue criar o que você quiser, do jeito que você quiser, pro que você precisar, porque você entende todo o workflow, todas essas ferramentas, todos os passo a passos e, consequentemente, você tem uma ideia, você cria e depois você materializando ela, você faz o que você quiser. Perfeito? Então agora a gente vai para a próxima aula, onde eu vou te mostrar como a gente vai criar, então, exatamente esse ensaio fotográfico da Anitta. Eu vou te mostrar outras variáveis, não só da Anitta, só para você entender o poder desse agente, o poder desse workflow e, consequentemente, a sua criatividade vai ser o limite para que você consiga aplicar isso na prática. Perfeito? Bora para a próxima aula.